A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, né? Graças a Deus, né? Mais uma vez estou aqui com a graça de Deus, né? Para desejar um dia 4 de março feliz, cheio da graça de Deus, da paz do Senhor para todos, né? E faz muitos dias que eu estou sem gravar vídeo, amados irmãos, porque eu estou passando por uns perrengues aqui, né? De ordem pessoal, e uma delas eu perdi meu óculos, estou sem óculos, tá uma situação difícil, mas eu não posso ficar muito tempo sem gravar o vídeo, então eu resolvi gravar esse vídeo hoje, e com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo eu vou gravar esse vídeo hoje, né, para a meditação das amadas irmãs, dos irmãos e de todos aqueles, né, que for ouvir esse vídeo hoje para meditar na palavra de Deus e observar os tempos, né, irmãos, que estamos vivendo, né, que não é mais tempo para a gente ficar tão ansioso, tão preocupado, né, com as coisas, né, que a gente anda nos preocupando ultimamente. Temos que nos cuidar mais da nossa vida espiritual, irmãos. Em 2008, irmãos, os estudiosos, né, das Assembleias de Deus, eles escreveram o livro de lições, né, para a Escola Bíblica Dominical, e esse livro, o tema dele é As Doenças do Nosso Século. Né? Pasmem vocês que todos nós, eu creio, né, principalmente os assembleianos, todos estudaram esse livro, mas o tempo passou, né? E parece que esquecemos daquilo que estudamos e estamos vivendo tempos difíceis, né? Em que as pessoas vivem numa correria tão grande em busca das coisas, né? Dos bens financeiros, né? Em busca para conquistar aquilo que almeja e que esquecemos de um detalhe muito importante, né? Aqui o rei Salomão, ele disse que quando ele observou tudo que ele tinha feito, ele descobriu que tudo era vaidade, né? Ele não se preveu de nada, mas ele sabe que não adiantou de nada tudo que ele adquiriu, porque se ele fosse contar pela riqueza dele, para a salvação dele, a riqueza dele não teria salvado ele. Muito pelo contrário, né? Ele se voltou para Deus no livro de Eclesiastes, porque a riqueza dele, com toda a sabedoria dele, levou ele a fazer coisas que não agradavam a Deus, que não edificava a alma dele. Então aqui vamos meditar aqui, irmãos, na palavra de Eclesiastes, no capítulo 2, o versículo é o 10 e o 11. Eu estou com dificuldade porque estou sem óculos, amados irmãos, mas vai dar para ler assim mesmo. A palavra de Deus vai nos dizer assim, né? E tudo quanto desejava os meus olhos, eu não lhe neguei, e nem lhe provi. Eu não neguei e provi tudo, né? E ganhei mais e dei mais ao meu coração, e alegrou por tudo o que o meu trabalho, né, foi feito, e a minha porção de todo o meu trabalho. Aqui ele diz que ele não negou nada, tudo que o coração dele desejou, ele deu para o coração dele. Tudo que desejou. Coisas boas, coisas ruins, coisas pecaminosas, coisas que era abominável aos olhos do Senhor, tudo que o coração dele desejou. Como ele tinha muita riqueza, ele não negou o coração dele, ele deu tudo que o coração dele desejou, ele deu. Aí ele chega aqui no versículo 11, ele vai falar, né? Olhei para toda a obra que fiz, e nada me foi, e nada satisfeito, né?
em nada ganhei, tudo era vaidade e aflição de espírito, para proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele viu que toda a fadiga que ele sofreu, tudo que ele ganhou, toda a riqueza dele, né? Para ele não serviu de nada. Não teve proveito nenhum debaixo do céu. Porque ele chegou a uma certa conclusão que quando ele tombasse, ele não ia levar nada daquilo. O que ele ia levar quando ele tombasse era a salvação dele. Aquela riqueza dele, se ele continuasse alimentando a carne dele, os prazeres dele, com a riqueza que ele tinha e com o trabalho da mão dele, ele ia perder o de mais precioso, que era a alma dele. É tanto que quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu voltando para Deus, já na velhice. Ele tinha chegado a uma conclusão, que toda a vaidade, que todo o trabalho, que toda a riqueza, que tudo que ele tinha feito, que ele não deixou faltar nada ao coração dele, à carne dele, tudo que a carne dele e o coração desejou, ele deu, porque ele tinha poder aquisitivo e riqueza para isso. E ele chegou a uma conclusão, que tudo aquilo foi aflição de alma. Foi aflição de alma. Por quê? Porque ele não teve paz com ele. Porque o que nos dá a paz? A paz que há nas nossas vidas é a nossa paz com Deus. A paz, o Senhor Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. A paz que o mundo não conhece, eu vos dou. Então, o rei Salomão, ele perdeu essa paz, porque ele mergulhou na devassidão. Ele chegou a queimar incenso para deuses estranhos, por causa das mulheres com quem ele se relacionava. Então, ele saiu da presença de Deus aí. Ele pecou, né? E aí, quando chega lá no livro de Eclesiastes, ele entende que toda aquela riqueza, que todo o trabalho, que tudo que ele fez, e que todo o prazer que ele gozou na vida dele no pecado, foi só a fadiga e a aflição, porque não teve nenhum proveito debaixo do sol. Porque se ele partisse, se o corpo dele tombasse naquele momento, se ele voltar para Deus, se ele pedir perdão, se ele se reconciliar com Deus e abandonar aquilo lá, que proveito teria tudo aquilo se ele teria perdido de mais precioso, que era a salvação dele? Ele teria perdido, né? Aí ele chega aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, né? Que toda a riqueza do mundo não pode satisfazer, nem preencher a nossa alma. Não há como uma pessoa ser satisfeito, se preencher com bens financeiros. Não tem como. A única coisa que faz o ser humano ser pleno, ter uma felicidade plena, é ele ser cheio de Deus. Porque a felicidade, ela não vem de fora para dentro, ela está dentro de cada um de nós, ela é um estado de espírito. Mas essa felicidade plena, precisa a pessoa ter Deus, precisa ter o Espírito Santo de Deus, para ter uma felicidade plena dentro de si. Por que a gente vê na alta sociedade tantos jovens, tantas pessoas que estudam, cheios de riqueza, que não falta dinheiro, não falta carro, empregado para levar para a escola e para trazer, e a gente vê um índice grande de suicídio? Por que isso? Porque os pais trabalham demais e dão para os filhos dinheiro. Não tem aquele tempo de aconchego, de amor, carinho, diálogo. Acha que tudo que os filhos precisam é de dinheiro. E aí é onde a sociedade se engana, porque isso não preenche os filhos dele. E tudo que os filhos querem, eles têm. Então, eles chegam à conclusão que a vida deles é inútil, eles não estão lutando, eles não têm guerra, eles não têm problema. E o problema nos edifica. O ser humano, ele precisa ter batalha, ele precisa ter conquista, ele precisa lutar para ter as coisas. Porque senão a vida perde o sentido. É disso que Salomão está falando aqui, que toda a riqueza não satisfaz, é ineficaz, não tem como satisfazer a alma do homem, a riqueza. A riqueza não satisfaz a alma humana,
Por que tem tantas pessoas que é pobrezinho, que às vezes não tem nenhuma casa para morar e é feliz? Essa pessoa tem Deus na vida, essa pessoa tem a paz. Aquela paz que excede todo entendimento, essa pessoa tem. Que é a paz que o Senhor deu para todos aqueles que estão nele. É disso aqui que nós precisamos compreender. Que nos dias de hoje o consumismo está destruindo as pessoas. Nos nossos dias a gente só vê pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas que têm 2 empregos, pai e mãe de família com 2 empregos, e os filhos ficam onde? Né? Criança que é criada com babá, que ama mais a babá do que o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe trabalham demais, banca a babá e banca tudo que o filho precisa. Mas aquele aconchego, sabe? Aquela hora dos pais deitar no chão e deixar os filhos pular por cima deles, de conversar com eles, de brincar com eles. Isso não é dinheiro que pague. Isso é muito glorioso na vida dos filhos. Os filhos ficam velhos, de barba branca, as mulheres ficam velhas, vovó, e nunca se esquece desse tipo de amor que recebe dos pais. Isso edifica, isso enriquece os filhos por dentro. Eles ficam ricos. O dinheiro é muito pouco perto desse tipo de riqueza. O dinheiro não representa nada perto dessa riqueza. O ser humano precisa ter dinheiro para viver? Sim, precisa lutar para ter uma vida boa, sim, mas não pode ultrapassar e negar aquilo que é devido aos seus filhos para buscar bens financeiros. Porque a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos uma pessoa que nem filho da sanguessuga, quer me dar e nunca se farta. Quanto mais tem, mais quer ter. Nunca se farta. E nós precisamos vigiar com isso na nossa vida. Salomão, ele entendeu bem isso, ele compreendeu bem. Ele viveu e gozou a vida dele bastante. Mas será que ele teve amor e carinho para com todos os filhos dele? Será que ele teve tempo para pôr os filhos dele no colo? Essa é a grande verdade. Será que se tivesse um livro que tivesse registrado todos os filhos que Salomão teve para contar a vida de um por um, como seria a vida dos filhos que ele pôs no mundo? Ele teve tempo para isso? Ou ele olhou só para ele, para a fortuna dele e para o que o coração dele desejou, a carne dele desejou e saciou a carne dele o tanto que ele pôde saciar? E os filhos ficou aonde? Ele teve carinho? Ele teve tempo para ter todos esses filhos? Para sentar e pôr no colo? Vem brincar com o papai, meu amor. Hã? Será que ele teve? Esse é o problema. Por isso que hoje em dia há tanta destruição. Porque os pobres correm desesperadamente, não tem quem cuide dos filhos, os filhos ficam soltos por aí. Ou está na escola ou no projeto, ou estão soltos. Chega da escola, ficam sozinhos em casa, fazendo sabe lá o quê, entregue ao celular, se alimentando da sujeira que tem no celular, de tudo aquilo que está lá, né? Os bichinhos ficam lá fechados nos quartos, se alimentando dessas coisas, né? Que só Deus sabe, né? Essa é uma grande verdade. E os milionários, os filhos, as babás conquistam o amor dos filhos, e os filhos veem os pais como um banco, que só banca eles. E isso dá um vazio dentro dos filhos, dá um vazio dentro dos filhos. Precisa atentar para essa verdade. Isso deixa os filhos vazios. Eles precisam lutar, eles precisam ter conquista, eles precisam sentir o calor dos pais, eles precisam brincar com os pais, eles precisam dialogar, eles precisam de aconchego. Vale mais do que todo o ouro que vocês podem dar para eles. Aí chega um certo ponto, com tanta luta, com tantos problemas na vida, com tanta correria, para obter bens financeiros, chega um dia que o corpo tomba, aí deixa uma fortuna para os filhos, mas os filhos ficam com aquela fortuna, e que lembrança esses filhos têm da infância, do amor e do carinho que recebeu dos pais, que lembrança eles levam para si,
que a maior lembrança, a maior riqueza que o pai e mãe deixam para os filhos é o amor, o carinho, o diálogo. É a maior riqueza, o conselho, né? É a maior riqueza que os pais deixam para os filhos. Que a gente envelhece, nunca se esquece. Eu, por exemplo, estou dessa idade, eu nunca me esqueci. O amor e o carinho do final do meu pai, eu nunca me esqueci. Nunca. Estou com 74 anos, hein? Mas o que eu recebi sentado no colo do meu pai até os 5 anos de idade, eu trago comigo até hoje. Minha maior riqueza. Porque eu fiquei órfã de pai com 5 anos de idade. Meu pai faleceu. Mas o que eu recebi dele, eu trago comigo. Trago comigo, nunca esqueci. E nunca vou esquecer. Amor, carinho, diálogo, aconchego. Né? Então, a gente vê nos dias de hoje, irmão, essa doença, a depressão, a ansiedade tomando conta da sociedade. Este livro foi escrito em 2008 e hoje eu estou dando essa aula na minha igreja, para os membros da igreja, porque essa doença está afetando os crentes, está afetando toda a sociedade, todo o nível de sociedade está afetando. Depressão e ansiedade. Por causa do consumismo. As pessoas vivem numa competição desacerbada. Eu conheço pessoas que há 20 anos que eu conheço essa pessoa, nunca deixou de pagar prestação de carro. Compra um carro, daqui a 4 anos está terminando de pagar, vai lá, dá de entrada e traz outro. 20 anos pagando prestação de carro sem cessar. Nunca parou de pagar. Por que isso? E não é uma pessoa que para ganhar a vida depende de um carro. Que com 4 anos o carro está com milhares de quilometragem rodada, não. Que precisa de um carro novo para aguentar o trabalho. Não é, não. É dona de casa mesmo. Mas é pessoa cheia de vaidade. É a vaidade. Isso é vaidade. E essa vaidade e esse consumismo está acabando com a sociedade. Está acabando com as nossas crianças. Está roubando o tempo dos pais de dar amor e carinho para os filhos. Está deixando as nossas crianças à mercê no celular. Isso está sendo muito ruim, irmãos. Isso está sendo péssimo para as nossas crianças. Vai para lá a criança, né? E a criança fica ali no celular, né? Se alimentando daquela comida ruim. Isso está muito triste, amados irmãos. Aqui o Senhor Jesus vai dizer, busca primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça. Deus sabe o que você precisa. Deus não vai deixar te faltar. Não, Ele não vai deixar te faltar. Sabe? Trabalhe. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Deus conhece os seus anseios, os seus sonhos. Ele vai te abençoar, você vai ter o que você precisa. Mas a herança de Deus na tua vida é a sua continuidade, são teus filhos. É isso que precisa. Mais do que qualquer coisa. Eles precisam do amor, do carinho, do aconchego dos pais, da presença dos pais perto deles. Muito mais do que do dinheiro que vocês podem dar para eles. Pode ter certeza disso, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tenha certeza disso. Porque o amor e o carinho, o conselho, o aconchego vai formar homens e mulheres de caráter firme, corajosos, lutador. Não é a sua luta de trabalhar dia e noite para buscar riqueza. Isso aí só vai fazer o seu filho se desencadear para entrar no mesmo caminho da ansiedade e da depressão. Porque quando não consegue o que quer, vem a ansiedade. Vem a doença. E isso não é bom. Sinceramente, não é bom. Porque o ser humano, por muito que lute, nunca vai ter tudo aquilo que quer. Né? Porque Deus dá o que nós precisamos. Deus nunca dá tudo aquilo que queremos, porque a gente sempre quer mais do que o que precisamos. Sempre nós queremos mais do que o que precisamos. E isso não é o certo. Não é o correto. Se nós temos o que precisamos e sejamos contentes com isso e glorificamos a Deus, vai amontoar para quê? E para quem? Né? Então vamos cuidar, né, da nossa saúde, né?
física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, né? E abrir mão um pouco de tanto desespero, né? De tanta correria, de tanto consumismo nas nossas vidas, que isso está consumindo, né? Com as nossas crianças, que ficam só solitários, só no celular, né? Só no celular. Vamos cuidar um pouco melhor, né, amados? Que Deus tenha de misericórdia de todos nós. Que precisamos, né, irmãos? Precisamos muito, né? Eu vou deixar essa palavra dessa manhã para a meditação das minhas irmãs e dos meus irmãos em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que este ano de 2025 seja repleto de bênçãos para todos nós, muita saúde, muita paz, muita alegria e que os nossos filhos cresçam, né, na graça do Senhor, né? Porque esse é o prazer de todos nós, é ver os nossos filhos crescer na graça de Deus, né? E no conhecimento de Deus, e que a nossa família esteja cheia de saúde e de vigor, né? E que Deus abençoe todos nós, e que Deus venha nos cobrir de bênção, venha nos fortalecer, né? Que nós precisamos muito, porque os dias estão aí, estamos vendo tudo que está acontecendo, e nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. E que Deus abençoe a todos, fique todo numa gloriosa paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos, e medite, amados irmãos, medite no livro de Eclesiastes, né? E medite nos evangelhos sobre a solicitude da vida, né? Que a palavra de Deus diz, né? Que nem Salomão com toda a riqueza se vestiu tão bem como os lírios do campo, né? E que Deus nunca deixou faltar o alimento, né? Para os pássaros. E nós valemos para Deus mais do que milhares de pássaros. E temos que ter consciência disso, né, amados irmãos? Confiar e trabalhar com cautela e não se desesperar, né? E ser grato a Deus pelo que Deus nos dá e nunca querer mais do que aquilo que nós possamos adquirir com calma, com descanso e com boa noite de sono e com serenidade, né? E que Deus abençoe a vida de todos vocês, fique toda numa gloriosa paz do Senhor Jesus, né? E um abraço da irmã Maria dos Prazeres, né? E que a paz do Senhor, né? Que excede, né? Todo o nosso entendimento, né? Seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.